Eu acho que o mundo inteiro hoje está com esse debate de como governar, como planejar, como gerir essas megacidades com mais de 10 milhões de habitantes, com mais de 20 milhões de habitantes. O que é uma cidade sustentável? É uma cidade que oferece qualidade de vida boa para todos os habitantes, significa não só para alguns. O relatório Perspectivas da Urbanização Mundial, produzido pela ONU e publicado há poucos dias, agora em julho de 2018, revela que 54% da população mundial já vive em áreas urbanas e que esse número chegará a 66% até 2050, ou seja, cerca de 6 bilhões de pessoas vivendo em cidades. Gerir áreas urbanas tem se tornado um desafio do século XXI. A urbanização sustentável é a chave para o desenvolvimento do sucesso. Hoje, aqui pelo curso Brasil Sustentável, uma iniciativa do canal Brasil e da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, com apoio da FEComércio São Paulo e da RAPS, eu tenho a honra de receber aqui dois convidados que conhecem há muito tempo e debatem há muito tempo o tema das cidades de hoje e das cidades do futuro. Aqui à minha direita, Oded Gragel, empresário e empreendedor social, já participou de uma série de organizações muito importantes no cenário nacional, como a Abrinq, participa da organização do Fórum Social Mundial, Instituto Ethos, Programa Cidades Sustentáveis, também do Conselho Diretor da RAPS. Aqui à minha esquerda, Anderson Cazu Nakano, arquiteto urbanista formado pela FAUSP, com doutorado pela Unicamp em Demografia, também colaborou na elaboração do Plano Nacional de Habitação, participou do departamento, como diretor do Departamento de Urbanismo da Secretaria Municipal e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo e atualmente professor do Instituto das Cidades aqui na Universidade de São Paulo. Ou seja, mais do que qualificados para discutir o nosso tema de hoje, cidades sustentáveis, como planejá-las, como resolver os desafios que são colocados agora para o século XXI. A inclusão social é o grande problema? As cidades podem se tornar espaço inclusivo para todos os seus cidadãos? Vejam só, Tóquio, primeira e maior cidade do mundo, 38 milhões de habitantes. Delhi, 25 milhões em segundo. Xangai, 23 milhões. Cidade do México, Mumbai e São Paulo, as outras três completam os 5 top, 21 milhões cada uma. Como é possível fazer disso cidades sustentáveis? Esse é um dos nossos grandes desafios do século XXI, né? Cidades, aglomerações urbanas, populacionais dessa dimensão, dessa magnitude é inédito na história da humanidade. Eu acho que o mundo inteiro hoje está com esse debate de como governar, como planejar, como gerir essas megacidades com mais de 10 milhões de habitantes, com mais de 20 milhões de habitantes, principalmente como governar de modo que se promova, né, um desenvolvimento socioespacial, se resolva os problemas das desigualdades socioespaciais e se busque melhores condições, né, ambientais. Eu acho que a questão do tamanho não é o bloqueio para a gente ter cidades melhores, mais justas e mais sustentáveis no futuro. Eu acho que o nosso grande bloqueio está na falta ou na dificuldade de construir um processo de governança, né, democrática, transformativa e adaptativa dessas megacidades. Transformativa no sentido de promover transformações necessárias, né, nessas megacidades para fazer frente aos desafios sociais, econômicos e ambientais que se apresentam, e adaptativa, de modo que essa governança tenha condições de ir se adaptando às dinâmicas e transformações que estão cada vez mais profundas e rápidas, né, nesse contexto das megacidades. Então, construir essa estrutura institucional, participativa, técnica, né, informacional, tecnológica para desenvolver essa governança transformativa e adaptativa de megacidades, eu acho que é um dos nossos grandes desafios diante disso.
Oded, algo a completar? Porque acho que eu concordo plenamente que esse não é esse o desafio, porque há muitos exemplos de gestões, de administrações, de governança que faz com que mesmo essas megacidades sejam governadas de forma descentralizada. A distribuição do poder e da governança no território. Então você tem prefeituras regionais, cada um tem seu nome, né? Quer dizer, distritos, com autonomia, com orçamento. Então, cada um dessas megacidades que realmente são... São Paulo é uma exceção. São Paulo é uma exceção negativa, né? Porque é uma gestão totalmente centralizada. As prefeituras regionais não têm pouca autonomia, elas fazem muita pouca coisa, né? A gestão é totalmente centralizada, mas a descentralização te permite você ter uma governança muito melhor. Aproveitando, né, bom, e aí concordo também, que tipo de cidade? Né? Porque você pode ter descentralizado, mas você não tem os princípios da sustentabilidade. Né? Então, se é para resumir em poucas palavras, como eu vejo, o que é uma cidade sustentável? É uma cidade que oferece qualidade de vida boa para todos os habitantes, significa não só para alguns, para todos. E isso demanda você diminuir drasticamente a desigualdade, né? E para gerações futuras. Então, você pensar, bom, o que vem depois de mim, quer dizer, oferecer condições melhores do que vem depois da gente. Então, posso dar só um exemplo para entender isso aqui. Uma cidade que tem rio, por exemplo, como tem em São Paulo. E no rio as pessoas nadam, pescam, usam para lazer, oferece condições de vida boas. Só que o rio está sendo poluído. O que significa isso? Geração futura, como a nossa geração hoje, não usufrui daquilo que poderia ser usufruído, né? Do Rio Pinheiros e Tietê. Então, é uma questão de escolha. Porque, como na vida, a gente pode escolher várias coisas. No dia a dia, a gente é dotado da capacidade de escolha. Cidade sustentável é uma das escolhas, uma das formas de você ter uma cidade. Né? E é uma cidade que oferece e procura oferecer qualidade de vida. E aí a gente pode falar o que é essa qualidade de vida para todos, a inclusão e para gerações futuras. Se a decisão é descentralizar, passa por uma vontade política. Vontade política que às vezes é pautada por interesses diversos. Quer dizer, quando a gente fala em construir cidades sustentáveis e igualitária, quer dizer, com direito à inclusão social, nós estamos falando, de certa forma, em que alguns interesses precisam ser privilegiados e outros não, para que essa inclusão e essa igualdade aconteçam. Isso é possível no mundo atual, onde as pressões dos diversos grupos que atualmente estão no poder, seja uma elite econômica ou uma elite social, elas permitirão a gente buscar essa inclusão social? Qual é a grande barreira que nós temos que enfrentar para conseguir essa inclusão que os dois falaram aqui? De fato, é uma questão política mesmo, né? Quando a gente vai falar de cidades, questões urbanas, a gente está falando, precisa falar cada vez mais das questões políticas, porque a essência, né, da vida urbana é a prática política. E eu acho que para transformar as cidades, a gente precisa de primeiro transformar a dinâmica política, né? Nenhum lugar do mundo, em nenhum momento da história, a gente teve cidades melhores do que as suas sociedades, né? Eu acho que para a gente ter cidades sustentáveis, com a qualidade bem distribuída para toda a sociedade, eu acho que a gente tem que ter sociedade justa, né? Equitativa. Agora, a questão é como construir isso, como construir essa prática política, principalmente porque a gente está vivendo um momento em que a política está em processo de deterioração, né, em que a discussão, a interação, o aprendizado com o outro, que é diferente, né, não está acontecendo, porque esse outro ele está sendo abreviado, ele está sendo
excluído da interlocução desse processo político. Então, e a política, quando você nega o outro, você está negando o princípio básico da política, né? Desse outro que é diferente. Então, eu acho que para a gente mudar esse processo, eu acho que a sociedade ela vai ter que assumir para si, não só os governantes, essa tarefa imensa da gente superar esses bloqueios, sabe? Que está presente nas nossas cidades e que está impedindo a construção de um processo mais justo, equitativo, democrático e sustentável, né? Eu acho que aqui a gente está no cerne do problema. Como a gente não ter uma cidade e um processo político baseado em privilégios, porque uma cidade, para ela ter qualidade, ela não pode ter privilégios, né? Porque a qualidade concentrada em mãos de poucos é privilégio. Quando essa qualidade ela é bem distribuída entre os vários grupos sociais, aí a gente tem igualdade, né? Tem justiça social. Então, eu acho que ter uma política para promover equidade na cidade, justiça social na sociedade e sustentabilidade e qualidade bem distribuída no território urbano, né? Eu acho que aqui está a nossa grande tarefa como sociedade, né? Nesse século. Estive no mês de abril visitando a Suécia, né? Estive lá a convite do governo sueco para ver um pouco o que eles fizeram, o que eles fazem para chegar onde chegaram. Não sei se vocês sabem, a Suécia está sempre lá em cima, em qualquer ranking, né? Social, ambiental, político, enfim, urbano. E eles chegaram a um consenso, a sociedade chegou a um consenso, que para eles serem um país o que eles são, a sociedade tem que ser o máximo possível igualitária. Temos que viver juntos. Então, estamos viver juntos, viver todos bem, né? E a partir daí, várias coisas foram acontecendo. Esse consenso, a sociedade brasileira ainda não chegou. Nós somos um dos países de maior desigualdade no mundo, né? Recomendo a todos olhar o site da Oxford para saber o grau de desigualdade persistente no Brasil. Com esse grau de desigualdade no Brasil, qualquer projeto de país melhor, esquece. É sonho de uma noite de verão, é fantasia. Aí, São Paulo, a rede Nossa São Paulo, da qual eu faço parte, desenvolveu uma metodologia que se chama Mapa da Desigualdade na Cidade. São Paulo tem 32 prefeituras regionais. Eu rio um pouquinho porque em vários lugares onde a gente vai, faz algumas perguntas básicas sobre a cidade de São Paulo, pouca gente sabe responder. Inclusive se ensina muito pouco sobre a cidade nas escolas. Então, se você não se interessa, não conhece a sua cidade, você não tem capacidade de transformação. E como foi dito mesmo, na descentralização, só pressão da sociedade, porque nenhum governo quer abrir mão do poder. A centralização dá poder ao governo. E quando você descentraliza, você distribui o poder. E nesse mapa de desigualdade, só para a cidade onde a gente mora, só para dar um exemplo, expectativa de vida. Expectativa de vida reúne várias condições, saúde, educação, segurança pública. Na mesma cidade de São Paulo, onde nós estamos, se uma pessoa nasce, sei lá, cidade de Tiradentes, ela tem a expectativa de vida de 54 anos. Se nasce em Pinheiros, por exemplo, tem a expectativa de vida de 79 anos. Na mesma cidade, 25 anos de diferença entre quem nasce numa região mais pobre e quem nasce numa região mais rica, né? E para mudar isso, você tem que confrontar interesses, porque o que a gente tenta mostrar para os governantes que, bom, se a situação é essa, você tem que diminuir a desigualdade e a partir daí tomar providências, por exemplo, redistribuir orçamento, porque a desigualdade não foi obra divina, ela foi construída com políticas públicas, com interesses, né? E aí você tem que redirecionar o orçamento, colocar mais onde se necessita, tem que confrontar interesses de quem ajudou a construir a cidade do jeito que ela está. Isso é uma tarefa da sociedade, no momento que chegar a um consenso que essa desigualdade é inconcebível e que faz mal a todos.
Então, a descentralização vai ocorrer quando realmente a sociedade se juntar, houver um consenso e pressionar para que houvesse outro tipo de atitude da parte dos nossos governantes. Agora, uma sociedade que pressiona é uma cidade que conhece seus direitos e que está, de alguma forma, preparada e educada para reivindicar esses direitos. Eu gostei muito de um depoimento que você deu, um artigo seu recentemente, Oded, que você diz mais ou menos assim, eu até anotei as poucas palavras aqui, é mais ou menos isso. O salário que os professores e médicos medem a importância que os governos conferem à educação e à saúde pública. A porcentagem do orçamento investido nos bairros mais carentes demonstra a importância atribuída às classes mais pobres da população. Então, isso, na verdade, está apontando um pouco do governante em relação ao que ele prioriza na cidade. Agora, o cidadão também pode, de alguma forma, reivindicar. Quer dizer, existe para conseguir uma cidade mais inclusiva, precisamos fazer um movimento de duas frentes, né? Qualificar melhor os nossos gestores, e aí é um trabalho na política, tentando qualificar os políticos para que compreendam essas boas práticas de gestão e de sustentabilidade, e um trabalho educativo de mudança cultural em toda a população brasileira que ainda está muito aquém de se entender como cidadã, né, plena de direitos e reivindicando esses direitos. Como é que nós podemos fazer? Nós estamos falando de trabalho educativo, de certa forma, dos dois lados, educar gestores e educar cidadão. A educação é um caminho para se conseguir a sustentabilidade, afinal de contas? Foi bom você ter levantado esse ponto, Zisman, porque eu estava ouvindo o Oded comentar, eu estava pensando em algo parecido, porque, de certo modo, a gente já tem conscientemente, racionalmente, clareza de que é preciso superar as desigualdades socioespaciais, econômicas, de que a gente tem uma visão de cidade mais sustentável, em que o nosso processo de ocupação do espaço, de urbanização do espaço, conviva bem com os ciclos, né, da natureza, os ciclos da água. A gente sabe que tecnologias a gente tem que usar nas infraestruturas, nos sistemas de transporte coletivo para, né, ter cidades em que a qualidade, né, a ocupação do espaço, espaço público, moradias, atividades econômicas consigam ter uma convivência mais equilibrada. Agora, eu acho que a gente sempre se preocupou muito, né, em trabalhar nesse projeto de cidade mais justa no plano racional, no plano das consciências, no plano do conhecimento, da formação, né, das pessoas, seja no sistema educativo, seja em processo de formação política, capacitação da sociedade civil organizada, etc. Agora, eu acho que hoje está claro que isso não é suficiente, né? Eu acho que para o envolvimento das pessoas num processo amplo como esse, eu acho que a gente tem que trabalhar também num plano subjetivo das pessoas. Você falou em cultura, e eu iria além. Eu acho que as pessoas hoje, né, elas precisam ter um envolvimento com o processo de subjetivação que coloque elas em ação, em movimento, né, para que se possa, né, ter uma transformação coletiva dessa realidade, sabe? Eu acho que a gente deixou nas esquerdas, né, essa dimensão subjetiva da sociedade, a subjetividade coletiva, muito de lado, porque a gente disputou o macro, a gente foi disputar políticas públicas, instituições, estrutura do Estado, a gente entrou no sistema político partidário para colocar as nossas pautas, as nossas agendas, né, de uma cidade justa, a agenda da reforma urbana, a agenda do direito à cidade e tal. Só que as pessoas, a maioria das pessoas, elas foram vivendo nesse processo uma subjetivação que não as colocava em movimento nessa direção, sabe? Não as colocava num processo coletivo voltado para uma transformação do modo de vida, transformação dos comportamentos, transformação dos valores, das crenças, né, da visão do outro. E aí a gente perdeu esse projeto. Tanto é que a trajetória de 30 anos da reforma urbana no Brasil, né, voltada para o direito à cidade, ela hoje está em frangalhos.
no nosso país. A gente está sem um projeto para as cidades brasileiras. E um projeto de sociedade brasileira e um projeto de país, Brasil, necessariamente passa por um projeto para as cidades brasileiras, hoje, em que 86% da população vive em cidades. E eu acho que a gente precisava ter aí ferramentas para a gente poder ativar processos de subjetivação para a transformação e para a sensibilidade, para além das consciências. Porque eu acho que o conhecimento, as informações, as consciências racionais e objetivas, elas estão mais claras hoje, né? Diante de várias más notícias, a boa notícia é que a gente sabe o que tem que ser feito para ter uma cidade sustentável, né? Porque seria um super problema você saber o que você precisa fazer, mas você não tem ferramentas, ninguém nunca fez. Então, a gente está cheio de informações, de conhecimento, o que tem que ser feito. Não só isso, várias cidades já fizeram, né? Está muito além da gente. Então, o que falta, vamos dizer, nesse momento, concordo com você, primeiro, dar a volta em cima desse desalento que hoje existe na sociedade brasileira, que não dá mesmo, quer dizer, nós somos condenados a ser um país uma república das bananas, vai. Quer dizer, tem uma certa dizer, olha, conformismo com uma determinada situação, como se isso não fosse possível de ser mudado, né? Isso tem a ver com desalento, com a política, houve uma mobilização, desalento com governantes, com esperanças que foram frustradas. Então, acho que concordo com você, existe hoje uma barreira muito grande, emocional quase, né? E subjetiva, como você diz, da nossa capacidade de promover mudanças, né? De fazer as coisas que podem ser feitas, né? E isso a gente pode tocar de diversas maneiras, uma através da informação e outra através da consequência que determina esse tipo de conformismo pode trazer para a pessoa e para seu entorno imediato, né? Muitas mudanças ocorrem depois de grandes desastres, né? Inclusive na nossa vida pessoal, na nossa vida societária, na nossa vida, enfim. Mas a gente precisa evitar isso, não precisa chegar até o fundo do poço para promover as mudanças, né? Então, acho que é uma tarefa muito grande para nós hoje, é munir as pessoas de informação do que a gente está falando, das consequências dessa situação e das possibilidades de mudanças, né? Que é possível sim, né? Que esse desalento, ele inclusive é de interesse de muita gente, né? Afastar as pessoas da política e da sociedade, da mobilização, não é um por acaso, é um projeto, porque diz o seguinte, não venha aqui me encher, porque eu estou com os meus interesses, não venha me provocar, não quero mudar, e inclusive dizer, olha, a política não serve, deixa que a política seja feita por nós, que a gestão seja por nós. Zeladoria. A zeladoria seja por nós. Então, munir de informação aqui é possível, que muitos já fizeram, que temos todas as condições para fazer e que vai ser feito através da mobilização da sociedade, como já aconteceu várias vezes. Na hora que a sociedade se junta, as coisas acontecem, né? Quando se evita a fragmentação. Isso você pode ver que as mudanças, sei lá, direta já, ou qualquer outro, o impeachment do Collor, isso aconteceu porque a sociedade se juntou e as coisas aconteceram. Então, essa barreira hoje, né, quer dizer, quase um fatalismo, né, diante da situação, esse é o maior desafio hoje a ser superado. Agora, só aproveitando, eu acho que para a gente aprofundar isso, porque eu acho super importante esse ponto, porque a gente está falando de potencializar, né, a sociedade para transformação necessária. Eu acho que tem hoje no Brasil, nas nossas cidades, processos como, por exemplo, o movimento negro, o movimento feminista negro, o movimento feminista, os coletivos de jovens, sabe? O movimento LGBTQ, eles estão politizando coisas que a gente não politizava. Eles estão politizando a subjetividade, eles estão politizando o corpo,
né, o comportamento, eles estão politizando os territórios de um jeito que a gente não politizava antes, porque antes para a gente os territórios eram politizados enquanto lugar de precariedade e falta. Hoje eles politizam enquanto lugar de potência, de ação e de realização. Eles estão politizando a poesia, a gente vai nos slams, né, nos saraus, e eles estão com um discurso político, afetivo, né, muito forte. Então, eu acho que esses processos, esses grupos, esses movimentos que estão com essas ações, com esse quase que método de atuação, eu acho que eles estão recolocando em outra chave, em outra perspectiva, o que são direitos, né? Especificamente o que é o direito à cidade. Eu acho que eles estão colocando outras camadas nessa discussão. Eu acho que eles estão trazendo outras dimensões da vida política na sociedade brasileira que antes estava, não é que estava ausente, estava em baixa, né? Estava despotencializado. E eu concordo com o Oded quando ele fala de que essa despolitização é um projeto, porque eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. Eu acho que existe um processo hoje de desqualificação da política que não é casual, é absolutamente deliberado e intencional para justamente abreviar e despotencializar, né, aquilo que a gente tem de mais vital na sociedade, que é justamente a vontade e o desejo de transformar a realidade. Só queria falar sobre cidade sustentável, até para ajudar, que é a questão de uma escolha, né? Quer dizer, são as escolhas, tudo que a gente faz. Quando a gente vai no médico, né? Eu sempre faço a comparação com a saúde, a gente quer que o médico cuide da saúde da gente, né? E aí o médico fala, não, eu quero cuidar da tua saúde. Então, ele quer saber como é que você está. E ele pede exames. E aí ele faz uma escolha. Na hora que ele pede exame, porque eu quero ver isso, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu quero ver isso. Porque esses são os indicadores de uma boa saúde. E aí ele quer ver os exames para saber como é que você está. E que tiver mal, eu vou te receitar alguma coisa para melhorar aquilo lá. Só para entender o processo. Na cidade sustentável, se alguém quiser saber, o que olhar, que indicadores olhar. Então, lá no nosso programa Cidade Sustentável, a gente seleciona os indicadores. O que você tem que olhar, que são indicadores que são importantes para uma cidade ser sustentável. E aí comparar esses indicadores com referências. Nós temos referências. Então, muita coisa no Brasil, em termos de sustentabilidade, até hoje não era olhada, né? Nem na sociedade, nem... Então, a questão, você falou dos grupos, né, negros, de desigualdade. Tem desigualdade. Se você chegar hoje na prefeitura de São Paulo, qualquer prefeitura, perguntar, vocês mediram quantas mulheres tem, quantos brancos, quantos negros, onde estão, ou os indicadores de desigualdade, não tem, porque não procuraram olhar, não queriam olhar. Ou por algum motivo também houve uma barreira para olhar aquilo lá, né? Vou dar um exemplo sobre o indicador, que acho que é uma coisa interessante para todos que estão aqui, que é o seguinte: um dos indicadores mais importantes para medir na cidade de São Paulo, como São Paulo e nas grandes cidades, é a qualidade do ar. A má qualidade do ar mata as pessoas, é cancerígeno, doenças pulmonares, especialmente idosos e crianças. 4.000 pessoas por ano morrem em São Paulo por causa da qualidade do ar de São Paulo. A CETESB, que mede a qualidade do ar na cidade de São Paulo, usa determinados critérios para medir a qualidade do ar, totalmente defasados do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. É como dizer o seguinte: febre só acima de 40 graus, abaixo eu não trato. E não quer mudar, apesar da pressão que estamos fazendo, mas ainda tem uma grande resistência para mudar. Porque na hora que você muda, e esse é um indicador importante, a qualidade do ar, você tem que tomar providências. Na qualidade dos combustíveis, nos motores, na indústria, na mobilidade, enfim. Então, esses indicadores, primeiro, não se quer revelar, e se quiser revelar, são distorcidos para não se tomar providência, mas são uma pressão da sociedade. Então, cidade sustentável é aquele que olha indicadores importantes, qualidade do ar, desigualdade, a questão
da saúde, da educação, quanto tempo a pessoa espera para ser atendida no posto de saúde, né? Para obter esse dado foi difícil, não sei se vocês sabem, mas mais ou menos são 3 meses. Indicador. Um país onde a educação privada e saúde privada é um bom negócio e milionário negócio, algo está errado. Algo está errado, né? Esse é um indicador. Que bom que você está falando isso. Esse é um indicador. Você chega no país e fala, qual que está o negócio da saúde privada? Ah, um super negócio, temos milionários, bilionários. Bom, tem alguma coisa errada. Educação privada, a mesma coisa. Na Suécia não tem. Não é porque é proibido, porque para quê? Pegando a questão dos indicadores e puxando para os documentos internacionais. Então, a nova agenda urbana aprovada na Conferência Habitat 3 em Quito, que tem 2 trechos que eu acho importantes para a gente até meio que concluir esse debate, que eu acho que é importante do que vocês estão falando, vai na questão dos indicadores, a participação social. Diz assim, olha, os que são signatários do acordo, né, da nova agenda urbana, assumem um compromisso global para com o desenvolvimento urbano sustentável como um passo decisivo para a concretização da sustentabilidade de maneira integrada e coordenada a nível global, regional, nacional, subnacional e local, com a participação de todos os atores relevantes. E termina esse preâmbulo todo dizendo assim: nós, signatários, adotamos a nova agenda urbana como uma visão coletiva e um compromisso político para promover e concretizar o desenvolvimento urbano sustentável e como uma oportunidade histórica para alavancar o papel fulcral das cidades e dos aglomerados urbanos como catalisadores do desenvolvimento sustentável no mundo cada vez mais urbanizado. São pautas internacionais, o Brasil é signatário. As soluções, os números, os dados, as comparações das cidades internacionais servem de referência, são documentos internacionais que vão balizar o futuro das nossas cidades, ou as soluções locais é que terão que ser encontradas. Esse diálogo entre global e local, né, que tanto se fala em sustentabilidade, como é que se dá no planejamento das cidades? Como é que a gente pode equacionar esses grandes princípios internacionais com as soluções necessárias dentro da diversidade de cada território? A colocação que o Oded fez, né, ajuda a gente a pensar nessa sua questão, Zisman, porque o jeito como o Oded propõe a utilização dos indicadores, no caso os indicadores de sustentabilidade urbana, não é muito comum aqui no Brasil. Eu acho que eu que estudo indicadores desde a década de 90, vejo que no mundo latino a gente usa muito indicador como mecanismos de avaliação, de monitoramento, de desempenho, no caso de políticas públicas. E diferente do mundo anglo-saxão, que usa indicador para estabelecer metas, para estabelecer né, objetivos quantitativos concretos no futuro. A gente, no Brasil, usa pouco indicador desse modo, e o modo como o Oded está propondo de usar esses indicadores com base numa referência, quase que num padrão básico de sustentabilidade, é fundamental, eu acho. E eu acho que essa referência, né, que seria a base, a informação para definição dessa meta de sustentabilidade que a gente quer alcançar em vários campos, né, eu acho que ela primeiro tem que ser definida na realidade local, porque a gente vai estabelecer metas a ser alcançadas, né, a partir desses indicadores, a partir das condições que a gente tem no local, né? É claro que esse local está sofrendo sempre influência do regional e do global, mas eu acho que a gente precisa estabelecer esse padrão de universalização das qualidades da sustentabilidade a partir da realidade local. Porque uma cidade como São Paulo, se ela consegue construir um padrão de sustentabilidade que a gente consegue vivenciar e testemunhar em áreas do centro expandido, por que esse padrão que a gente conseguiu produzir enquanto sociedade, a gente não consegue universalizar para todo o território, sabe? É aí que entra a discussão sobre a injustiça, né, e a desigualdade. Então, eu acho que esse padrão ele tem que estar de acordo com as nossas realidades locais. Agora, é claro que a gente não está separado, né, da região nem do global. Então, eu acho que tem referências e metas que a gente pode estabelecer em função
das realidades regionais e globais que a gente pode olhar e deve olhar, né, também. Lá em 2012 houve uma conferência no Rio de Janeiro, Rio+20, né, depois da 92, e todos os países presentes, sociedade civil, e houve um grande resultado que é o compromisso de estabelecer metas para a humanidade, o que resultou na elaboração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são objetivos que todos os países do mundo, inclusive o Brasil, assumiram até o ano 2030. Isso. São objetivos muito concretos, com indicadores. Bom, o Brasil, se perguntar para o Temer o que é ODS, ele não sabe, não tem a mínima ideia. Houve agora um balanço lá na ONU, o que os países estão fazendo, e o relator do Brasil foi um vexame, né? Foi um vexame total. Mas muitos países estão levando a sério. E aí o governo central e as municipalidades, porque tem que estar todos de acordo. Então, municipalidades, quer dizer, eu falei de novo da Suécia, outros países, e no programa Cidade Sustentável a gente adaptou aos ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Todas as cidades lá são conduzidas, são gestionadas visando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Foi traduzido, pegaram os indicadores locais, estabeleceram metas até 2030, mas metas ao longo do tempo, até 2020, 2024, quer dizer, para mandatos de cada um, e as municipalidades se comprometeram com esses objetivos. Então, é rebatido um acordo global, onde todos os países assinaram, e não assinaram por nada, porque os riscos são enormes da insustentabilidade hoje no planeta, né? Não do planeta, da gente no planeta, né? E depois objetivos nacionais, depois objetivos locais, regionais e depois locais. Se é para fazer a coisa de uma forma séria, né? Então, tem toda a correlação com isso, né? Inclusive, só para te dar um exemplo, vou dar da Suécia, porque estive lá recentemente, a Secretaria Executiva, vamos dizer, desse programa dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável está no Ministério da Economia. Não é no Ministério qualquer, não sei o quê, da Ação Social, da mulher do presidente, sabe, as coisas. É no Ministério da Economia, do Ministério que considera, ele que monitora todos os objetivos e acompanha todos os objetivos a nível federal, a nível regional e a nível municipal. Nos moldes que está acontecendo na França com a criação do Ministério da Transição Ecológica, atualmente em funcionamento, pleno funcionamento, que tenta integrar as políticas dos diversos ministérios em prol de uma visão de sustentabilidade. O nosso tempo, infelizmente, está terminando. Só para agradecer a presença dos nossos dois palestrantes e debatedores aqui muito importantes, o Kazu e o Oded. Pelo que eu entendi, a gente, para dar uma palavra final, planejar cidades significa ter visão de futuro, ter sonhos e não o imediatismo do mundo atual, pragmático e principalmente o mundo da política que propõe soluções temporárias, emergenciais e raramente pensa em soluções transformadoras, visando criar uma possibilidade, como o Oded falou, né, das gerações futuras terem cidades melhores até do que nós tivemos. Nós estamos tendo, infelizmente, cada vez cidades piores. As crianças não têm mais rua, o cidadão não tem mais calçadas, que é o mínimo do convívio social, e a gente precisa, de alguma forma, reverter esse processo para resgatar uma cidade boa de se viver. Algumas palavras finais que queiram dizer, pensando, afinal, uma cidade sustentável, uma pergunta, um pinga-fogo rápido, né? A cidade sustentável, ela deve perseguir um modelo tecnológico à la Dubai ou perseguir um modelo de ecovilas permaculturais como muitas que existem no Brasil e no mundo? Onde está o equilíbrio entre as soluções tecnológicas e as soluções simples, de mão na terra, de mutirões, enfim? Como é que a gente consegue equilibrar essas duas? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Agora você falou a palavra-chave, Zisman, que é planejar, né? Eu sou da área de planejamento urbano e eu acho que a gente não precisa excluir possibilidades alternativas, né, no processo de planejamento. A gente pode combinar soluções tecnológicas, soluções mais tradicionais, né, modelos de cidade